Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Impúria Pod Podcast, o podcast oficial da Impúria Brava. E hoje estou trazendo aqui uma convidada super especial. Estava comentando aqui com ela um pouquinho de tempo atrás, que ela é uma das pessoas com energia mais bacana, mais legal que eu falei nesse ano. De verdade, é uma honra te receber aqui. Obrigada. E antes até de te apresentar, te falo que é uma honra maior ainda em saber que somos irmãos em Cristo e vamos aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus, passar um conhecimento muito bom para a galera que está escutando e da sua profissão, da sua história. E vou apresentar, tá? Você acabou o mistério, vamos lá. Ela é nutricionista, mentora e idealizadora da mentoria Mutare. Senhoras e senhores, Lilian Charafedini. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. E obrigada pela apresentação também. Ai, de nada. Olha, quando eu montei o seu roteiro, sendo bem sincero, cada convidado tem uma particularidade, né? Uhum. E daí, eu que fico responsável por isso, a equipe, enfim, faz seleção, faz um monte de coisas, faz corte e tudo mais. Quando eu montei o seu roteiro, eu fui no seu perfil, e daí eu fui olhando suas publicações e tal, e daí eu falei, porque quando você conversa com muita gente na rede social, você vê uma pessoa na rede social e quando você conversa com ela, muitas das vezes você pega num outro clima a pessoa e tudo mais, e a pessoa é meio diferente. Mas quando eu conversei com você, eu falei, cara, ela é tão parecida com a rede social dela, tipo, tem um astral tão alto assim. Então, e daí eu fui montando o roteiro e eu queria começar com uma pergunta para você sobre, eu te acompanho, você é uma nutricionista que vive a sua profissão. Também acontece muito, não sei se você vai concordar comigo, de pessoas que são profissionais, mas que não vivem aquilo ali. Tipo, nutricionistas que só... Não é zero crítica, tá? Uhum. Mas nutricionistas que não dão exemplo e tudo mais. Sim. Professores de educação física que não treinam. Nessa É. pegada. E eu acompanho ali o seu dia a dia e você é super dedicado e tal. E, na verdade, a sua mentalidade parece que é muito voltada para o que você faz. Então, se torna fácil. Uhum. Onde, para mim, é super difícil o que você faz. Super difícil de verdade. E daí eu queria saber por quê. Estudando um pouco sua história, eu vi ali que você fez uma outra faculdade, começou uma outra faculdade e tudo mais. Sim. Por que a nutrição? Olha, essa é uma história longa, vou tentar ser breve, Sim. né? Não, pode ficar bem à vontade. Quando eu terminei a escola, não fazia a menor ideia do que eu queria fazer, porque eu sempre fiz teste vocacional e dava a mesma coisa. Comunicação, direito, jornalismo. Eu tinha essa vontade de ir para o jornalismo, mas logo naquela época surgiu aquela nota de que jornalismo não precisava mais fazer faculdade e tudo mais. E aí aquela pressão em casa, né? Família de advogados queriam muito que eu fizesse direito. Aí, o que eu fiz? Eu fui viajar para aprimorar o inglês e tudo mais, foi ótimo. Quando eu voltei, eu falei, é isso que eu quero fazer, eu quero viajar. Ah, ótimo. Vou, Boa opção. e vou fazer, então, relações internacionais. Com aquela ilusão dos 18 anos, né? A gente literalmente não sabe nada de nada, né? E acha que sabe Sim. alguma coisa. E aí eu fui fazer relações internacionais. A minha ideia, sempre tive isso, né? Eu tenho um sonho de ter uma ONG. E eu tenho certeza que isso vai se concretizar no momento certo, na hora certa, no local certo, né? Porque eu ainda não sei se vai ser aqui ou em São Paulo. Eu tenho isso ainda, essa dúvida. Mas eu pensei, relações internacionais vai me levar para a ONU. E aí eu vou estar lá e as coisas vão acontecer e tudo mais. E aí, estava no segundo ano, a gente teve uma palestra com um cara da ONU, ele era de Portugal. E ele tinha passado 6 meses na África e tudo mais. E ele contou toda a verdade ali por trás da ONU pra gente, numa palestra para 4º semestre de Relações Internacionais. Então foi um balde de água fria, assim. O brilho no olho foi, é sério que é isso? Eu literalmente desisti ali. Assim, eu hoje em dia tenho uma outra mentalidade em relação a essas desistências. Eu sou muito grata aos meus pais, por mais que eles ficassem frustrados, eles me apoiavam, porque os dois sabiam como seria ruim se eu continuasse em algo que eu não gostava. A gente não rende, né? Sim, sim. Você não acredita no que você tá fazendo. Exatamente. E até entra isso que você falou da questão da mentalidade, né? Eu acho que é até um princípio, você fazer, ser,
para falar, né? Então eu vivo muito o que eu falo e é muito mais fácil de fazer isso. Então as pessoas sentem isso, né? E Você transborda isso, né? total, e a gente começa a impactar realmente quem tá perto. Os pacientes viram quase amigos, assim, exatamente porque eles sentem que eu tô ali fazendo, né? Mostrando que não, dá para fazer, Sim. né? E aí de lá eu falei, bom, não quero fazer isso mais. Frustrada, mas pensei, bom, se não vai dar para ir para a ONU, se a ONU não é de verdade, né? Se o trabalho ali não realmente acontece, eu não quero mais fazer isso. E aí fui fazer teatro. Teatro no Relações Wolf internacionais. Maia. Eu diria que assim, completamente perdida. Você teve experiências. Total. Muito bom. Hoje eu sei que nada foi por acaso, porque quando eu fui para nutrição, eu logo de cara fui fazer estágio na prefeitura de São Paulo. Foram os 2 melhores anos, assim, porque quando você entra mais velho na faculdade, já tem certeza do que você quer, você corre atrás, né? Sim, sim. Você olha aquela pessoa de 17 anos, caderno colorido, aquela coisa linda, e você fala, não tenho mais tempo para isso. Sim, não estou mais nessa fase. Não posso ir pro bar depois Sim. da aula. E É. aí eu fui correr atrás, e aí eu fiquei 2 anos trabalhando muito, assim, de cara, me jogava mesmo, adorava. E foi uma sensação de me encontrar que eu não tive em nenhum outro local. Porém, nada é por acaso, né? O nosso caminho, às vezes, ele vai tomando curvas sinuosas, mas tudo serviu. As aulas de teatro, nossa, me ajudaram muito, porque na prefeitura o que a gente mais fazia era dar palestra. Então eu sempre tomava frente, fazia, acontecia e foram muitos aprendizados nesses 2 anos lá na prefeitura. Saí de lá, aí fiz alguns meses no consultório e aí depois começam os estágios obrigatórios. Aí foi uma fase mais difícil porque você tem que abrir mão de muita coisa, mas aí eu já tinha essa certeza, né, de que eu estava lá. Como eu literalmente fiz essa escolha? Depois do teatro, não foi do teatro para nutrição, tá? Do Não, teatro eu fui para relações públicas. Bom. Pelo menos tem a ver o teatro com relações públicas um pouco, né? Total. Quando eu tava no 2º ano do teatro, e aí, de novo, né? Você começa a ver que não é bem Sim. assim, não basta só estudar, tá ali, né, e tudo mais. Mais um balde de água fria e tal. Mas ok, quando a gente não tem o entendimento, a gente fica triste e tudo mais, Mas né? é bom, depois que você se amadurece, eu não sei se você concorda, mas é bom você passar por essas coisas porque você tem certeza do que você quer e do que você não quer. Total. Né? Hoje eu tenho essa maior concepção, né, de entendimento mesmo, de que tudo que não saiu do jeitinho que a gente esperava é um livramento que a gente não faz ideia, Sim, né? sim. E te forjou a ficar mais experiente, Sim. a tomar uma decisão mais, eu costumo falar que é natural. Você falando disso... Não, mas aí, continua. Tá. Continua que Do teatro, eu comecei a perceber que eu iria sair ali com uma carteira de atriz e que talvez não me servisse de nada. E que se eu fizesse relações públicas, eu ia ter... o RP, ele tá muito no backstage, né? Então, tinha a ver com comunicação, podia, né? Enfim, fui para relações públicas. Fiz mais 1 ano e meio. E lá... eu tinha uma colega que tinha bulimia na sala e ela tinha compulsão alimentar e ia depois ao banheiro se punir, né, pelo ato da compulsão alimentar. E eu a ajudava muito. Nessa época, eu já não comia carne há cerca de 1 ano. Foi uma escolha, no momento da escolha, baseada no sofrimento dos animais. Vegetariana, no caso. Na hora ali, quando eu vi alguns vídeos, que estão no YouTube, inclusive, mas, assim, eu não indico assistir se você não tem a pretensão de se tornar. Hoje, a gente vê um produto assim, a gente não vê o antes dele, né? A gente olha a caixa de leite no mercado, a gente não pensa na vaca, no leite que saiu. No processo, né? Vê o processo, pega a caixa, põe no carrinho, pega a caixa da carne, põe no carrinho. E tá tudo bem, a gente não foi ensinado, não é uma informação que tá aí, afinal ninguém quer que a gente saiba como é esse processo. E aí eu fui atrás disso, meio que sem querer, assim, acabei vendo, e comecei primeiro retirando a carne vermelha. Senti uma diferença, que a gente comia muito, era assim, churrascaria toda semana, Sim. restaurante japonês toda semana, a gente gostava, era Sim. quase carnívoro lá em Sim, casa. sim.
E aí eu tirei a carne vermelha e já senti muita diferença na digestão e letargia. Eu era aquela pessoa que comia bem e ficava, né, meio depois do almoço, Sim, assim, sim. morrendo. Cansado, sim. E a carne tem muito isso, porque a digestibilidade da carne é muito mais lenta, principalmente a vermelha. E aí, durante as aulas de relações públicas, eu ficava lendo livro de nutrição e também ajudando essa minha colega que tinha esse distúrbio alimentar, Que fazia relações públicas que também, fazia né? relações Era públicas. sua amiga de sala. Exatamente. Sim. Que não fazia também. A gente ficava na sala ali, Sim. eu lendo e ela comendo. Era basicamente isso. Interessante. Um belo dia ela virou pra mim e falou: "Cara, por que você não faz nutrição?" Foi a primeira vez que eu ouvi, assim, essa frase dessa forma tão direta. Eu olhei, assim, pra ela: "Dá uma olhada na grade curricular pra mim." Aí ela abriu no celular, isso no meio da aula, tá, pra você ver, quando você não gosta de algo, Foco a mil, né? nossa senhora. E aí ela abriu, primeiro semestre, anatomia. Aí eu olhei e ri, falei: "Não, Fica aqui segue o jogo. mesmo no telefone, tranquilo, que daqui a pouco passa. Segue o jogo, Sim. vamos lá." E aí comecei a ficar cada vez mais frustrada, tentava dar o meu melhor, então assim, eu ia pra sala, tentava prestar atenção, era aquela coisa, um esforço sobrenatural, mas tentava, né, estava pagando, estava ali, dedicando meu tempo. Queria se formar? Queria, assim, na verdade, eu queria me encontrar. Sim. Eu queria ter aquela sensação de que, nossa, estou fazendo algo que eu gosto, que vai me dar dinheiro, porque é uma Sim. hipocrisia a gente não pensar e não falar disso. Sim. Que vai me dar uma sensação de realização, que eu vou servir, que eu vou aprender e gostar. Porque quando a gente gosta de algo, o estudo vem naturalmente, Sim. né? Aquela busca por fora vem naturalmente. Não, você não faz só o que você é obrigado. E aí eu comecei ficou uma pulguinha atrás da orelha nessa questão da nutrição. Nessa época, eu estava namorando e a gente foi pra Califórnia. E aí eu fiquei um tempo na Califórnia, quase 6 meses. Trabalhei como babá, foi uma experiência incrível também. Era uma família judia ortodoxa, Caramba. republicanos, assim, foi uma experiência muito legal, muito legal. Eu cuidava de uma menina russa, eles tinham adotado a menina, ela tinha 10 anos e a irmã mais velha 14. E eu ficava lá com eles, tinha a chave do carro, levava ela para tomar sorvete, era assim, foi uma experiência muito bacana. E lá eu vi que o mundo podia ser vegano. Eu já era há 1 ano e meio vegetariana, só que no Brasil tinha muita dificuldade. Isso eu tô falando de 2014. Ah, tem um tempo, já tem quase Tipo 10 anos. Tipo assim, aqui no Brasil não tinha. Você ia nos restaurantes, ou você pedia pra tirar a carne e colocar um ovo, ou você só pedia pra tirar a carne, e às vezes o feijão vem com bacon. Então, assim, era muito difícil. Sim. E lá não. Lá eu chegava no restaurante e falava, vê a opção vegana. O atendente sabia o que era. Aqui no Brasil, A galera. Eu acredito que até hoje a galera ainda tem essa dificuldade. eu falo que se você sair do eixo Rio-São Paulo, é difícil. Interior, eu sou do interior de São Paulo. Sim. Hoje tá melhorando e tal, mas assim, há um tempo atrás, você não encontrava. Praticamente impossível. Praticamente impossível. Tanto que lá acendeu a faísca até de ser vegana. Porque lá era muito mais fácil. Sim. O leite, por exemplo, o leite vegetal, né? Que é um leite da soja ou das castanhas. Alguns pacientes consomem, afinal, muitas pessoas têm intolerância à lactose ou a sensibilidade à caseína, que é a proteína Sim. do leite. Então, não tem o que fazer, tem que retirar da dieta. E aí, a gente vai para o leite vegetal, para o paciente que gosta e tudo mais. Sim. Eu mesma também Já tem o consumo. hábito, né? Às vezes, né, quer muito e tudo mais, quer fazer uma vitamina. E aí, esse leite hoje em dia, ele tá numa faixa de 10 a 30 reais. Se comparar com leite normal, né? De 5 é o dobro, às vezes o triplo. Exatamente. E lá não, um galão de 1,5 litro era 3 dólares. Então, assim, é muito acessível. Tanto que a indústria de laticínios caiu nos Estados Unidos 60% nos últimos anos. Caramba. Tá bem assim. E eu sei que tem muita gente, às vezes, que fala, né? Mas e aí? Quem produz carne? Como é que vai ficar? E quem produz.
o mundo está mudando, a gente tem mais informação. Precisam se atualizar. Exatamente, exatamente. Hoje, o leite no Brasil, essa briga que tem na internet, né? É inflamatório, não é inflamatório? A gente tem alimentos que são classificados como pró-inflamatórios. Isso significa que ele te inflama, ele é pró-inflamatório. O que vai determinar se ele vai te fazer mal ou não é você. É o seu ambiente, é o seu organismo. Então, essa briga que gera polêmica, gera engajamento, é um batendo a favor do leite e outro contra o leite. Mas a gente tem que olhar o paciente. Tem Sim, gente que toma leite e tá super bem. de boa, assim. Tem gente que toma um pouquinho, tem diarreia, tem constipação. Constipação é o sinal mais claro de problemas com leite e laticínios. E é muito do nosso padrão comer, né? Tá na Iogurte. nossa cultura, né? Tipo, pão, leite, café, café com leite, às vezes. Sim, Exatamente. vitamina. É um leitinho no café, é um queijo ou um requeijão, no almoço um queijo ralado, às vezes um macarrão, à tarde um iogurte e à noite, não quero jantar, um misto quente. Caramba. Comeu o dia inteiro e Sim, não sim. tem essa noção. E aí lá eu pensei, acho que eu vou ser vegana e tal, voltei. E aí a gente ficou mais ou menos 6 meses, foi uma experiência muito legal. E aí lá eu percebi que eu queria falar de nutrição. Porque quando eu tava lá, eu fiz um curso de comunicação só pra falar que tava fazendo o curso mesmo, Sim. porque Pra cumprir tabela. exato, eu tinha trancado já relações públicas, fiquei os 6 meses, vi esse mundo vegano, vi que dava, voltei pro Brasil e falei: "Eu quero mexer com isso". Só que eu tava com 22 anos, 22, e 21 pra 22. E aí eu tava me sentindo velha. Aquela Sim. história, né, tinha que ter decidido com 18, só perdi tempo, o que eu estava fazendo da minha vida, eu vou entrar em uma faculdade agora, são mais 4 anos, Só vou me formar com 26, né? o que eu vou fazer e tal? E aí eu sempre acreditei em Deus, né, muito diferente do nível que eu estou hoje de relacionamento e intimidade, mas eu sempre tive isso e tocou no meu coração, a seguinte frase: "Os 4 anos vão passar de qualquer jeito, você fazendo ou não, que seja fazendo". E aí eu fui e fiz. E aí eu entrei na Centro Universitário São Camilo, que é uma das melhores universidades em São Paulo. Fiz os 4 anos. Logo de cara, falei, eu vou aproveitar cada segundo. A gente formou, eu e mais 3 alunos, a primeira liga de nutrição vegetariana, que sempre tem esportiva, Sim, né? bacana. A gente formou a primeira, logo na sequência a USP foi e fez uma. Que Então, legal. a gente que fez a primeira, Boa. chama Lanveg. E aí foi super legal. Eu falei, cara, acho que é isso. Pensei, só vou mexer com isso. Amo vegetarianismo, o mundo tem que se conscientizar disso. Aí foi passando o tempo, eu fui vendo que não era bem assim. Quando eu me formei, eu recebi uma mensagem no Instagram de uma pessoa que me seguia há um tempo. Ela viu que eu tinha me formado e ela me mandou assim: "Oi, Lilian, tudo bem? Acompanho seu trabalho, vi que você se formou e gostaria muito de passar com você. Porém, eu não quero parar de comer carne e eu não sei se você sabe fazer uma dieta com carne. Você poderia me dizer?" Aquilo me deixou Confrontou. ofendida. Como assim? Eu me formei. Mas é claro, porque a pessoa te acompanhava e sabia a Exato, sua luta por aquela causa. exato. E eu falava muito, nossa, eu tinha essa bandeira meio que de ativista. E aí eu parei naquele dia, eu tava, sei lá, acho que há 3 meses formada. Eu falei, eu não sou ativista, eu sou nutricionista. E aí eu parei de falar. Foi uma mudança, assim, eu parei sabe, bater na tecla e tal. E atendendo, eu vi que não é para todo mundo. Comecei a ter essa compreensão, essa empatia. Essa palavra. A empatia. Você começou a entender a necessidade do seu cliente, não do seu paciente, na verdade. Do seu cliente, não. É. Falo de empreendedorismo. Aham. Mas do seu paciente, da outra pessoa, né? Total. É, muito bacana. E você falou, você já até respondeu uma segunda pergunta que eu faria, que é com relação à dificuldade de dieta. Porque quando nós falamos de dieta, eu penso há um tempo atrás, porque hoje, quando você faz uma dieta, você não é criticado. Aham. Você até é aclamado, né? Poxa, que legal, ele é comprometido e tudo mais. Mas antigamente você estava fazendo uma dieta porque você estava com algum problema, normalmente. Sim. Né? Pô, você está fazendo dieta, você não come isso, você não come aquilo. Ah, essa pessoa é problemática e tudo mais. Ou é porque ela tá gorda, ou porque ela tá magra.
Você vê essa dificuldade diminuindo, então, de fazer dieta hoje. Hoje se torna mais acesso. A pessoa tem mais acesso, correto? Sim, total, total. Mesmo porque, às vezes, ela não precisa nem ir no nutricionista, né? Eu digo que o nível de consciência alimentar das pessoas está evoluindo. E isso é muito bom, isso não tira o nosso trabalho, né? Para quem tem medo disso, a inteligência artificial vai tirar e tudo mais. Eu acho que em certas áreas o profissional ele é insubstituível, né? O caminho, eu facilito o caminho, eu acelero o caminho. É um atalho seguro, né? A gente não gosta muito de usar a palavra atalho, Sim. mas é um caminho muito mais seguro que a gente consegue percorrer com esse profissional. Mas o nível de consciência está alimentando porque hoje a gente tem uma lei maravilhosa, né? Que mostra na embalagem que aquele produto industrializado tem um excesso de gordura saturada, um excesso de sal, um excesso de açúcar. Basta as pessoas terem mais atenção, Interesse, né? Em ler. interesse. Exato. Eu costumo pensar, né? E que a inteligência artificial, ela é uma inteligência artificial. E ela precisa de que alguém comande ela. É. Ela precisa de um comando. Então, eu acredito que ela tá vindo aí para facilitar, mas que não vai substituir todos. Vai substituir quem é preguiçoso, quem não quer se atualizar. E assim, podem ter pessoas que discordem, e eu super respeito e até quero escutar. Mas todas as atualizações, eu acredito que vêm para o nosso bem. Sim. É só a gente ter o interesse, ou seja, tem uma lei que coloca as informações importantes, fundamentais, que antes não tinha, na embalagem. Cabe você querer ler ou não. Sim. Então, eu queria fazer uma outra pergunta. Acredito que o pessoal que tem dúvidas sobre, poxa, vou marcar minha consulta, faço nutricionista ou faço uma dieta por minha conta e tudo mais. Tem alguma dificuldade maior entre os pacientes, assim, de forma geral? Tem. Ai, conta alguma. Ai, Conta umas duas, pelo menos. Cara, a principal, as pessoas saem, eu tenho essa, que é uma coisa que eu trabalhei muito, e até hoje eu vejo, né, o teatro me deu muito isso, todo o caminho que eu percorri me deu essa questão do encantamento na consulta. Então, você vê o brilho no olhar do paciente ali naquela hora, porque ele tá me passando a dor dele, e eu tô dando a solução. Eu só dou solução, solução. Elas, né, na maior parte dos casos, são mulheres cheias de problema. Às vezes uma mãe ali que tá naquela fase do puerpério, né, o neném pequeno, ela tá tentando voltar o olhar para si. Às vezes é uma pessoa que tá num término de um relacionamento, também voltando para si, uma mudança, uma crise. Sempre tem a ver com alguma coisa, né? Sentimento. Um sentimento. E aí a gente acolhe, dá soluções, a pessoa fica num estado tão feliz para cima. O que acontece? Dia seguinte ela volta né? Ela volta ali para a vida dela normal. E ela volta naquele mesmo padrão de pensamento. Os mesmos hábitos. As mesmas dificuldades. A sensação que eu tenho é que eles queriam levar a gente junto e que não só a gente fizesse a dieta, mas que a gente cozinhasse, colocasse na geladeira. Que essa é a grande questão. O pessoal fala, não gosto de cozinhar, ou então não tenho tempo. Não, eu tenho uma paciente, ela fala pra mim, cara, eu não lavo louça, eu não vou lavar louça. Eu falo, mas como que a gente vai fazer? Não vai ter recipiente pra fazer. Não, assim, vai compra descartável, não sei, sabe? Porque assim, é complicado. Então, até a questão da mentoria foi muito visando isso. Será que essa pessoa realmente quer o que ela tá falando? Por que você ir até o nutricionista? Você pagar, você ter uma noção de que a gente vai te dar um plano alimentar num papel, mas que as coisas só vão acontecer no momento que o papel sair e ir para a realidade. For pra vida, sim, for pra sua vida. E eu não tô lá, né? É o momento da pessoa. Eu falo, a dieta ela começa no mercado. Ou seja, é o momento que você vai no mercado. Você tem que ir com calma. Você tem que tirar um tempinho da semana. Ai, não suporto o mercado. Compra pelo iFood. É verdade que você não pode ir no mercado com fome?
Com certeza, com certeza. O mercado ele foi estrategicamente, organizado, né, para que a Sim, gente consumisse, comprasse coisas que não fazem o menor sentido, não estão na lista do mercado, sim, né, da nossa listinha. E os produtos industrializados altamente coloridos estão na frente, e você percebe que as verduras estão mais para o fundo, o açougue, né, os sim. laticínios, tudo para o fundo. Então você tem que percorrer tudo aquilo, produto de limpeza lá no meio. Então você acaba percorrendo tudo aquilo. Se você tiver com fome, você vai fazer igual, né, aqueles senhorzinhos, abre o negócio e vai comendo. Sim, sim. Meu avô fazia muito isso. É. É, faz todo sentido, cara. Faz todo sentido. Quando você vai no mercado, principalmente com fome, você vai vendo as coisas muito bonitas, assim, atrativas, e você fala, cara, É. a, a dieta, minha nutricionista não tá aqui, eu vou comprar. Enfim, e acaba que você. Eu também tenho muita ideia disso É. sobre o nutricionista, porque acaba sendo um pouco não, acaba sendo a metade terapia. É. Porque as pessoas chegam, muitas das vezes, não é com problema de nutrição, mas com problema sentimental, problema emocional. E daí, muitas das vezes, a pessoa come por conta, come em excesso. Sim. Eu mesmo sou um exemplo. Muitas das vezes eu viro a noite trabalhando Uhum. e eu sou compulsivamente em doce, assim, como muito doce, principalmente se eu estiver num processo criativo. E daí você começa a consumir, eu chego num nível que a minha boca, meu paladar fica completamente corrompido de tanto doce. Eu falo, nossa. E daí você fala, cara, quanto açúcar que eu coloquei no meu sangue agora, quanto açúcar eu coloquei no meu corpo agora. E depois eu falo, caraca, não, eu vou tomar água que vai melhorar. E daí no dia seguinte você acaba fazendo a mesma coisa. Mas eu acredito que entra muito nisso. Se eu não comprar no mercado, eu não vou ter Total. para comer. Total. Então, nesse momento eu quero. Eu vou até pedir pro Gustavinho colocar, por favor. Chegou. Boa, Gustavinho. Coloca para mim Servo, por favor. Tá em azul. Isso. Você é o nosso apoiador, tá? No episódio de hoje. Eu quero fazer essa indicação para você que é dentista e que está nos assistindo. A Servo Centro de Estudos é um centro de formação de pós-graduação na área da odontologia. Eles têm cursos de atualização em cirurgia oral menor, com ênfase em dentes retidos, sisos, atualização em implantodontia e atualização em clínica integrada. São especializados em harmonização orofacial, implantodontia e ortodontia. Eles também dão cursos de imersão, que são cursos curtos de 2 a 5 dias. E em todos esses cursos, eles têm atendimentos a pacientes com custos operacionais, além de terem uma clínica particular com atendimento odontológico. Hoje são duas. Eles operam em Valença e operam desde o dia 15 de setembro em Volta Redonda. Ou seja, eles são liderança, eles são autoridades no sul fluminense e o método deles é internacional, ou seja, vem profissionais do mundo inteiro para se especializarem e para palestrarem cursos ali com eles. Então, para você que é dentista, que quer se especializar na área da odontologia, vai nesse link que está aqui, tá um QR Code na tela, que estamos disponibilizando para conhecer um pouco mais de todos os cursos e serviços que eles têm para oferecer. E já você que precisa fazer, que quer fazer ou que está na dúvida de algum procedimento odontológico, procure eles porque eles também têm clínica, eles também fazem a operação na clínica, tá? Então, para finalizar, eu quero agradecer demais a Servo. Nós entramos em contato com eles, eles têm uma longa história, já tem uma quantidade de seguidores legal, tem uma história ali no Sul Fluminense, e eles abriram a porta pra gente, que é um podcast pequeno, mas que temos muito brilho no olho no que fazemos. Então, eu quero agradecer de verdade, muito obrigado, Cel, por estar com a gente. E vamos para a próxima pergunta com a nossa Nutri aqui, super alto astral. Nossa, que bom estar contigo, cara, de verdade. Eu já ouvi você falando sobre ambientes, tá? Ouvindo falando sobre ambientes. E eu queria entender melhor onde que isso influencia numa vida saudável. Influencia em tudo, né? Eu vivi na pele aí estar 10 quilos a menos do que eu estou hoje e 10 quilos a mais do que eu estou hoje. Digamos que eu estou aí no meu peso ideal, numa fase muito diferente, onde o meu ambiente está totalmente modulado para que eu continue bem, continue
feliz, saudável. E como eu fiz isso? Como eu fiz essa mudança? Quando eu cheguei a pesar 10 quilos a menos, eu estava em um ambiente de um término de um relacionamento que foi extremamente tóxico, muito abusivo, onde eu passei por algumas coisas que hoje, tendo o entendimento, né, esse relacionamento com Deus, né, essa questão da identidade, né, que a gente consegue por meio do estudo da palavra, né, que hoje eu posso firmar e dizer, nossa, hoje eu jamais passaria por aquilo. Porque naquela época eu não tinha essa questão da identidade. E quando a gente vê muito isso, né? A falta, a ausência da identidade, as pessoas não sabem quem são, não sabem para onde vão. E a gente acaba, quando eu não sei o meu tamanho, eu não sei quem eu sou, eu me diminuo para caber em qualquer situação. Então era um ambiente ruim e eu acabei, eu não comia e tudo mais. Tem, né, diversos pontos em relação a isso. Acredito que tem a fase que você fica ali, uma fase de vítima, né? E aí depois você vai para uma fase de autorresponsabilidade, que é essencial, senão você não sai daquilo, né? E autorresponsabilidade foi um passo importante para eu conseguir estar onde eu estou hoje. Porque você começa a entender o que eu também fiz de errado, né? Qual minha participação naquilo? Que seja a permissão. A permissão é um Foi o erro. seu sim, né? Exatamente. Então, trazer toda essa autorresponsabilidade, e aí eu comecei a modular o meu ambiente saindo daquilo. Quando eu estive 10 quilos a mais, eu estava nos Estados Unidos. Quando eu saí da escola, fui para os Estados Unidos para estudar inglês, eu só comia, assim. E é um ambiente que te influencia muito a isso. Muitas vezes não é nem pela questão das escolhas, mas o tamanho das porções, Sim. né? E eu acabei ficando num nível lá, a gente não bebia água. Era bizarro, era só Coca-Cola, só Coca-Cola. Eu era meio viciada, assim, em Coca. Eu lembro que tinha um mercadinho do lado de casa e a Coca era 80 centavos e a água 1,20. Eu só bebia Coca. Sugestivo já. Cheguei, olha, no dia que eu voltei pro Brasil, eu coloquei uma calça de cetim e um casaco. E aí e o meu tio morava, né, em Nova York. Eu fiquei lá com ele quase 8 meses, em 2011. E aí a gente colocou as malas no carro e o carro dele era alto, assim, né? E aí quando eu fui subir, a calça rasgou. Ai. E as malas já estavam todas fechadas, né? Com um cadeado e eu tinha que ir pro aeroporto. Eu viajei com a calça rasgada. Cheguei aqui no Brasil, meu avô tava esperando no aeroporto e ele falou: Filha, como você engordou. Ai, super sensível, né? Nossa, você tá. Comentário bem da galera da antiga. Total. Hoje Zero em dia noção. ele seria cancelado, né? E é engraçado que a gente tem. A mulher, ela sofre muito com distorção de imagem. Muito. Eu não via que eu estava com 10 quilos a menos. E eu não via também que eu estava com 10 quilos a mais. Claro que no dia que a calça rasgou, eu falei, acho que tem alguma coisa errada. E aí eu cheguei, né? Tava no Brasil. E aí você começa a se preocupar muito mais com questão de imagem, né? Porque lá não era uma questão, eu não tava nem aí. Quando eu voltei pra cá, imagina, as minhas colegas estavam no cursinho, né, as minhas amigas da escola, todo mundo magro, igual, né? Eu falei, nossa, acho que eu engordei. Mas o principal, os meus dentes estavam cinzas. Sim, por conta da Coca. E naquele dia, eu falei, eu nunca mais vou tomar Coca-Cola. E aí eu nunca mais tomei. Faz aí 12 anos. Foi a mesma coisa com a carne. Comecei com a carne vermelha, tirei o peixe um mês depois e falei, eu nunca mais vou comer. E aí eu nunca mais comi. Essa questão da decisão, ela tem um fator no seu ambiente muito grande. Porque a partir do momento que você entende o que você merece, o que você precisa, você decide, você não vai aceitar menos que aquilo. E a decisão, ela vai modulando o ambiente. O ambiente vai modulando as minhas decisões. Por quê? Se eu continuasse, né, num local onde o alto consumo de calorias era instigado ali, era, né, as pessoas... Nesses ambientes, sim. Ou de álcool também, cigarro, festa, enfim, o ambiente modula. E para dieta, muito.
Tanto que os nossos melhores casos na clínica ou nas minhas consultas online são de pessoas que ou moram sozinhas ou vem o casal junto. E aí vem o casal, o filho começa a comer melhor também. Eu atendo muito atleta, e às vezes atleta adolescente e tudo Sim. mais. E aí a gente faz a dieta para o filho, né? E aí os pais começam a comer melhor também. O ambiente é tudo. Você me deu um rápido gatilho que eu já escutei uma vez até num programa de autoajuda, foi que quando você tá com sede, ou quando você tá com muita vontade de consumir alguma bebida que tá gelada e tá calor, se você consumir, você quer consumir o álcool, ou você quer consumir a Coca-Cola, mas se você tomar um copo de água, você se satisfaz. Então, se você estiver num ambiente que estão todos bebendo Coca-Cola super gelada e não tem água e você tá com sede, você tá escolhendo estar num ambiente que vai te conduzir a você perder a sua meta, a Total. você sair do seu propósito. Então, eu já tinha uma ideia sobre isso, eu queria escutar de você se isso realmente faz sentido, porque você é um profissional da área, mas eu também tenho essa ideia até como empreendedor. Poxa, se eu estou empreendendo e eu sei que eu vou passar por várias dificuldades no processo, e se eu estou do lado de pessoas que estão com um processo completamente diferente do que o meu, têm visões completamente diferentes da minha, não é que eu vou deixar de ser amigo, mas eu não posso estar junto, porque senão vai acabar me conduzindo para alguma dificuldade que eu esteja passando, alguma necessidade, eu acabe indo por esse caminho. Então, sabendo disso, a minha esposa ela já se consultou com um nutricionista. Foi uma dessas que não funcionou. O rapaz passou direitinho para ela, a dieta e tudo mais. E eu tive um grande ponto de responsabilidade nisso, porque eu não me submeti a ela. E eu tenho essa culpa, né? Tenho essa responsabilidade. Eu falei, não, a dieta é sua, eu tô bem, porque eu tava bem fisicamente, tava magro, né? Tava no meu peso ideal. E daí eu falei, não, mas você quer fazer, você faz. Eu te incentivo a você fazer, contrata sim e tudo mais, mas eu vou continuar comendo. E tadinha, tava a coisa que ela gosta ali, o chocolate, as coisas. E daí ela acabou não fazendo, enfim. E não foi culpa do nutricionista, foi culpa dela, da mentalidade. E sua. E principalmente minha, porque não me submeti a ela, principalmente Sim. minha. Fala pra gente uma característica da sua mentoria. Você não vai dar ela, até porque não temos nem tempo pra isso. Uhum. Mas fala uma característica da sua mentoria, porque quando eu penso em mentoria, eu tenho estudado muito sobre mentorias. Na verdade, quando eu escuto qualquer tema que eu trago aqui no podcast, eu falo com várias mentoras, primeira coisa eu questiono, tá? E eu, sinceramente, já questionei muito mentorias. Porque, e vou abrir aqui pra você. Já questionei muito mentorias, porque eu vejo muita gente dando mentoria que não tem capacidade para isso. Ou seja, tem pessoas que hoje acordaram com uma ideia e amanhã estão dando mentorias. E daí ela acaba, para mim, olhando de forma geral, se eu olhar de forma geral, eu falo, porque hoje eu tenho a oportunidade de conversar com mentores de verdade. Não são mentores porque não são mentores com muitos seguidores, mas hoje eu tenho a oportunidade de conversar com mentores de verdade. Mas o meu lado questionador não tinha essa oportunidade. Então, quando eu via todo mundo dando mentoria, eu falava, cara, você não é mentor de nada, eu te conheço. Tipo, você não sabe, você não tem autoridade no assunto. E acaba denegrindo a pessoa que tem autoridade. E hoje eu vejo a necessidade de você ter uma mentoria, independente do que você fizer na sua vida. Porque aquilo ali não vai fazer por você, mas aquilo ali vai te guiar. Vai segurar sua mão pela sua mente. Então, sabendo que é uma coisa necessária, eu gosto sempre de enfatizar isso, que é uma necessidade, independente do que você for fazer, que está nos assistindo. Fazer uma mentoria, fala pra gente um pouco do que você aborda. Eu concordo 100% com você. Eu acho que até, não só na área de mentoria, mas todas as áreas hoje acabam sofrendo com falta de responsabilidade de pessoas que só visam ganhar dinheiro. E a internet tá cheio, a internet facilitou muitas coisas ruins também, né? Então, eu vejo, às vezes, pessoas dando mentoria de emagrecimento, cobrando 10, 20k, não são profissionais da área. Tem, inclusive, uma pessoa, ela se autodenomina doutora, ela é especialista em psiquiatria nutricional,
ela não é nem médica nem nutricionista. E ela tá vendendo um curso, alguma coisa lá. No ano passado, eu já estava atendendo há 2 anos e eu comecei a perceber essa demanda por ir além da dieta. Comecei a perceber que muitas vezes o problema das pessoas não era com os alimentos, mas existia um problema que gerava um problema com a comida. E eu queria bater nisso aqui. Eu estava cansada de ficar, come tapioca, come ovo, come... Sim, Tava come cansada. salada. Que as pessoas... Aquela velha história de, eu sei o que eu tenho que fazer, ela não é 100% mentira, né? A maioria das pessoas realmente sabe, diminuir um pouco o carboidrato, se preocupar, Diminuir o açúcar, comer salada. né? Tirar o refrigerante, algumas coisas realmente é de conhecimento popular e que bom, eu não acho isso ruim. A questão é, o profissional, o bom profissional, ele vai te orientar em questão de combinações, os melhores horários para você fazer, fazer aquela refeição. Ele vai montar uma estratégia de acordo com seus objetivos e necessidades. E aí, eu gostava muito daquilo e tal, mas sentia que faltava bater aqui na parte emocional, na parte da rotina, do dia a dia, que é onde as pessoas pecam. Sim. Que é onde cai ali na rotina e fala, não consigo trazer essa dieta do papel para minha vida. Por que não consegue? E aí, o ano passado, eu fui, e aí eu falo, né? Quem quer ensinar tem que sentar para aprender. E aí, eu fui, tirei uma grana, fiz um investimento num curso do IBC, Instituto Brasileiro de Coaching. Fiz o Professional and Self-Coaching, maravilhoso, valeu cada centavo. E me deu essa autoridade mesmo, autonomia, porque eu acho que é muito importante a gente ter essa confiança, né? E viver o que fala, e estudar e tudo mais. Porque tá cheio de gente com um monte de seguidor falando nada com nada, só que fala polêmica, né? Outro dia eu caí no perfil de um cara, ele voou, assim, de 10 para 90 mil, porque ele tava falando mal do Renato Cariani. Sim. E batendo numa tecla que eu achei tão bizarro, o Renato, assim como, né, o grupo dele, o ambiente dele, são grandes defensores de suplementos proteicos, especialmente o Whey Protein, que é um suplemento maravilhoso, tanto para emagrecimento quanto para ganho de massa muscular, tanto para crianças e idosos. Não existe mais essa questão de só no pós-treino, no pré-treino, não. O suplemento proteico em pó, ele é de grande valia. É claro que a gente vai, né, analisar o caso e tudo mais, mas é muito legal. E ele é sócio de uma empresa, né, de suplementos. E aí o ponto que ele batia era, ele só defende porque ele é sócio. Ele vende. Ele virou sócio porque ele defende. Porque ele acreditou. Sim, sim. Porque ele vive isso. Exato, e aí as pessoas batendo. Então, sabe, tá muito complicado. Tem que ter um cuidado muito grande. Por isso que eu fui, fiz o curso. E coaching também é uma coisa, né? Tem super preconceito. Porque acaba que a IBC é uma grande... acredito que é a maior do Brasil, instituição de formação de coach. Mas tem o da esquina, que não fez o curso no IBC, não tem ideia. E agora começa a formar pessoas. Baseado naquele pensamento ali, baseado numa quantidade de seguidores, enfim. E acaba a galera tendo essa rejeição, como, é coach? Não. E coaching realmente é uma profissão super importante, porque ela mexe lá dentro do seu íntimo, enfim. E você só consegue externalizar alguma coisa que você tem dentro. Sim. Na verdade, eu já produzi alguns podcasts, agora eu vou abrir uma coisa aqui polêmica, não vou citar nome, é óbvio. Tá. Mas já produzi alguns podcasts e que nós trouxemos aqui pessoas, né? Eu não entrevistava e só produzia. E pessoas com um grande número de seguidores. Mas pessoas super vazias, super rasas. E o assunto não rolava, não fluía. E aí tinha tempo, né? Nós temos tempo. E daí eu falava, cara, mas como? Essa pessoa tem tanta autoridade, essa pessoa tem tanto seguidor, tem tanto engajamento, a pessoa tem tanta história, faz grandes publicidades para várias marcas. E é isso que a pessoa sabe. E daí nos bastidores, aí, poxa, não tem o que fazer, podcast vai assim, é conectado, é para gerar conexão e vai ser aquela pessoa. E da pessoa fala, cara, não solta. Nossa. Não solta o podcast. E daí tu fala, caraca, não acredito nisso. Isso alimenta o preconceito das pessoas. Total. Mas o recado para vocês que estão assistindo e que a Liliana deixou bem claro aqui, existem profissionais ruins, existem pessoas oportunistas. Todas as áreas. Em todas as áreas.
E eu também, aproveitando a sua participação, eu quero deixar uma indicação. Gustavinho, coloca, por favor, a Runs, por favor. Quero deixar a indicação até mesmo para a Lilian. Runs Consultórios é um coworking de consultórios que eles são focados aí em prestar esse serviço de forma completa para nutricionistas, fisioterapeutas, enfim, a galera da estética, entre outras áreas também. Vai estar um QR Code aqui em cima. Você vai entrar em contato com a equipe deles. Se você tiver alguma curiosidade sobre ali... É aluguel, né? É aluguel, locação. Locação de consultório. Sublocação. Por hora. Isso. Eles fazem exatamente esse serviço com um serviço completo de impressão, secretária. Enfim, eles estão no Downtown, estão na Tijuca. E vocês podem perguntar a eles se eles estão em outros lugares. Eles vão te dar um atendimento muito sério. E eles também estão com a gente em nosso podcast, apoiando o nosso podcast. Um abraço para o CEO e um grande amigo meu, Rafael Freitas. Agradeço por ter sua amizade e por estar com a gente no nosso episódio, no nosso podcast, acreditando aí no nosso projeto. E para finalizar, eu queria que você indicasse para os nossos espectadores alguma série, filme ou livro que vá... Aí fica a seu critério. Você vai ajudar na mentalidade, você vai ajudar na dieta. Fica a seu critério para os nossos espectadores. Antes, só complementar que você pediu uma palavra, né, da mentoria. Eu não te dei, a gente vai indo, né? Na verdade, nós falamos de mentalidade. A gente foi indo, né? É o flow. Eu não diria uma palavra exatamente, mas 3, que eu falo que até é o processo, né? A decisão, primeiro. A permissão, em segundo lugar, porque os pacientes que mais se abrem, né, que se permitem, são os que eu mais consigo conduzir, né? Quanto mais eu sei dessa pessoa, quanto mais ela está aberta a fazer também. Então, preciso de decisão. Não é só o momento da compra, é a decisão de que eu vou fazer aquele processo. A permissão para permitir que eu entre, né? Sim. E o comprometimento. Porque a gente não faz o processo, a gente guia o processo. Então, precisa ter esse comprometimento. O acompanhamento vai ter, mas eu preciso do comprometimento do paciente. Na verdade, muito boa essa colocação e até trago para o empreendedorismo também. Exatamente essas 3 palavras. O processo é muito duro. Uhum. Eu nunca fiz uma consulta no nutricionista. Epa! Mas... tomando meu esporro aqui. Mas, cara, você falou sobre essas 3 palavras. E se pensarmos em sucesso, é impossível tirar essas 3 palavras. De verdade. Então, deixa pra gente uma indicação de filme, de série, enfim, de livro. Eu leio bastante, eu gosto muito. Mas tem as pessoas que não leem, enfim, estão mais atualizadas aí, vêm no tablet ou no iPad, ou, enfim, séries. Bom, O Poder do Hábito. Vai ser um livro maravilhoso. Está em todas as plataformas, creio. Todas, tem PDF, facílimo de encontrar. Para quem prefere físico, eu prefiro também, é fácil de encontrar. Jesus, o Maior Psicólogo que Já Existiu. É um livro fantástico. Esse ano eu decidi ler a Bíblia, entender a Bíblia. E eu acredito que não tenha ferramenta melhor para a gente se aproximar dessa identidade, desse propósito e de Deus do que a Bíblia. Não é facinho, né? Então, eu comecei por um livro que eu quero indicar que se chama O Guia para Entender a Bíblia. Simplesmente é um guia maravilhoso. E aí eu comecei por ele, aí ele vai te indicando as passagens. Isso mudou o meu ano, assim... Eu tenho certeza, eu não sou a mesma pessoa de um mês atrás. É muito constante, porque a leitura ela vai te modificando. De verdade. E para você que não tem a oportunidade, que não teve ainda a oportunidade de conversar com a Lilian, tenha essa oportunidade, porque você vai ver que ela transborda de verdade. Gente, se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, se inscrevam ali, sigam a gente nas redes sociais. Muito obrigado por estarem com a gente aí até o final. E semana que vem, próximo dia aí, tem mais episódios. No link da bio tem os dias que saem os episódios direitinho. Foi um prazer te receber, Lilian. Muito obrigado de verdade por estar com a gente. Eu que agradeço. E é isso, até a próxima.